O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Estamos na página 24, Rápido, assentos, vamos lá? Página 24. Agora, eu só queria terminar de... Isso é porque é uma das coisas vitais que podemos abordar aqui, que mostra um dos princípios que estamos tentando transmitir durante essa semana. E isso começa no verso 6. Romanos capítulo 10, verso 6. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isso é, para trazer Cristo de lá, ou quem descerá ao abismo, isso é, para trazer Cristo de volta dentre os mortos. Observe o que ele disse: a justiça que vem pela fé. Ok? Fala assim, na verdade o que ele diz é que a justiça que vem pela fé diz, não digas em teu coração, quem subirá ao céu e o trará de volta, ou quem descerá para trazê-lo de volta. Observem que não diz isso. Nós sabemos, Jesus Cristo, entendemos isso, mas ele está enfatizando o fato de que ele é o Cristo ungido. Então, quando ele começa a se referir a isso, escutem, se vocês entendem a justiça que vem pela fé, então vocês não dizem, precisamos de poder para cair, precisamos que a unção venha, precisamos de alguma forma puxá-lo para cima. Em outras palavras, observem o que ele está dizendo. Como a justiça que vem pela fé se expressa? Como ela se manifesta? Isso é, não, vocês não precisam subir ou fazê-lo descer ou fazê-lo subir. Não, vejam o que ele diz. A palavra está perto de vocês, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Agora, notem o que ele disse. Vocês não precisam tentar obter poder para cair. Vocês não precisam fazer Jesus descer. Vocês não precisam tentar puxá-lo. O ponto principal é que a palavra da fé que pregamos, esta palavra, estamos falando de um acampamento, estou falando da palavra de Deus, ele disse, ela está no seu coração, está na sua boca. Diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, certo? E ele diz, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Agora perceba o que ele está dizendo. Você não precisa que ele desça e faça algo. A palavra salvo significa curado, liberto, tendo vida eterna. Então precisamos perceber que temos que nos afastar da ideia de que, enquanto estivermos tentando fazer o poder vir, não estamos acreditando na palavra de Deus que diz, mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Portanto, se você acredita nisso, isso significa que você tem uma fortaleza que precisa ser derrubada se você acredita que o poder precisa vir do alto. Então a chave é que não precisamos disso. Escute, já está no seu coração, já está aí. Fale da salvação, fale libertação, fale cura. Você precisa fazer com que isso aconteça, porque o poder reside em você. Porque você recebeu o poder quando o Espírito Santo veio. É simples, uma vez que você deixa de lado toda a baboseira religiosa, e é por isso que muita gente não gosta de nós, porque não lidamos com toda essa propaganda religiosa e tudo mais, nós lidamos com o que realmente importa, preferimos pessoas curadas, libertas, em vez de passar por apenas rituais religiosos, que fazem as pessoas pensarem, bem, esse foi um bom culto, mas um culto só é bom se as pessoas realmente forem salvas, libertas e curadas. Caso contrário, isso não foi um bom culto, foi apenas uma emoção. E é melhor ter a realidade do que uma emoção, amém? E quando você tem a realidade, acredite ou não, as emoções vêm junto, certo?
É bom se alegrar quando uma pessoa ela é curada, ok? E não se trata de criar expectativas de que Deus vai aparecer. Não somos os profetas de Baal, certo? Mas muitas vezes a igreja age assim. Pensamos que se gritarmos, Deus aparecerá. E foi exatamente isso que os profetas de Baal fizeram. Precisamos entender que o nosso Deus não é assim. Nosso Deus não vive longe, ele está dentro de nós. Amém? Somos a única fé no mundo que crê nisso. E é incrível como o Deus que adoramos realmente vive em nós. Nenhuma outra fé crê nisso. Então precisamos entender que ele não está somente conosco. Nós vamos agir como alguém que é habitado por Deus. Então ele diz, versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu quero ressaltar isso agora e só estou ressaltando por causa do que está acontecendo no mundo da igreja como um todo. Mas precisamos encontrar um equilíbrio entre a fé e as obras. Há um equilíbrio. As pessoas dizem, obras não, obras não, obras não. Jesus falou muito sobre obras e disse que havia obras mortas, que são quando você tenta trabalhar para fazer algo, para obter o favor de Deus, e isso de fato não funciona. Mas ele também falou sobre boas obras, que são obras que você é capaz de fazer porque faz pela fé, certo? Há uma grande diferença aí. Então, observe aqui que ele está nos dizendo que com o coração cremos para a justiça, mas com a boca nós confessamos para a salvação, entendeu? Então precisamos perceber isso, ok? Sim, é um ato simples, não é difícil de fazer, mas há algo que você faz, ok? Há algo em que você crê e há algo em que você faz, porque você crê. Então, há o lado espiritual e há o lado da ação do homem. Você tem um aspecto espiritual, seja lá o que estiver em você, ok? Mas há o lado físico, a ação do homem. Há algum tipo de. E eu não quero dar a entender que você será salvo por obras ou coisa assim. O que eu estou dizendo é que se você crê, você vai fazer algo, você vai agir com base nisso. Então as pessoas dizem, bem, eu creio e não preciso fazer nada. Não é que você precise. O ponto principal é que não se trata de obras, mas sim da ação da fé. É nisso que se resume. Há um grande movimento acontecendo e em muitos lugares ao redor do mundo, porque com a internet qualquer pessoa hoje entra online nos cultos e dizer algo e ouvem coisas diferentes e as pessoas vão aderindo, mesmo que essas pessoas não saibam do que está sendo dito. Ainda assim as pessoas gostam porque isso gera um efeito, um motivo, e agora essa grande questão sobre o batismo nas águas, e o mais incrível, o mais curioso é que sempre que olho para as pessoas envolvidas na maioria desses pequenos ismos, como você preferir chamar, ou quase todas têm algo assim, nada contra os jovens, ok? Desses movimentos, nada contra. Mas quando você frequenta a igreja há algum tempo, você vê a mesma coisa se repetir várias vezes. Várias vezes. Porque o diabo não tem nada novo, então ele apenas tenta disfarçar doutrinas antigas e distorcidas e trazê-las de volta. E foi isso que aconteceu com o batismo nas águas. O batismo nas águas tem sido debatido há séculos, não apenas por alguns anos, mas há séculos. Então as pessoas dizem, bem, você precisa ser batizado nas águas para ser salvo. Mas a Bíblia é clara, batismo nas águas não salva, ok? É uma demonstração de boa consciência para com Deus. Um ato externo para mostrar o que aconteceu com você interiormente. O próprio ato de entrar e sair da água representa o seu sepultamento com Cristo e a sua ressurreição para uma nova vida. Mas agora, surge essa história. Você entra na internet e de repente diz, você precisa ser batizado nas águas. Bem, Jesus ele não mentiu para o ladrão na cruz, ok? Então precisamos entender que, sim, você deve ser batizado nas águas. Com toda certeza, Jesus ordenou isso, e isso deveria ser suficiente, ok? Mas também precisamos entender que é um ato de demonstração de algo a mais. Não é só o ritual. Então, a salvação pelas obras, como as pessoas falam, isso não é uma obra que, como as pessoas pensam, amém?
Quando falamos de não ser salvos por obras, estamos falando de obras mortas. Pessoas são transformadas, nascem de novo, elas experimentam realidades espirituais no batismo, obedecem a Cristo. Você sabe, dependendo da sua posição sobre isso, determina se é uma obra boa ou uma obra ruim. Isso é importante, amém? E agora nós vamos começar a ensinar sobre o batismo nas águas, porque alguém disse algo como a internet espalha isso por toda parte, então muitos jovens seguem esses caras e acabam sendo desviados, então acabam em doutrinas estranhas. Escutem, doutrinas estranhas, elas não vêm sozinhas, certo? Elas vêm em grupos, ok? Elas te pegam com uma pequena doutrina estranha e isso te aprofunda num buraco. De qualquer forma, certo? Isso não está no manual, ok? Mas o manual diz aqui, vamos voltar para o verso 11 de Romanos 10. Pois a Escritura diz que todo aquele que... observe aqui, vamos voltar. Quero que você volte para a página 11. Vamos voltar um pouco mais tarde para lá. Agora, vamos voltar para a página 11 do manual. Certo? Vamos ler rapidamente. No topo da página está escrito. Então, no verso 20 de 2 Coríntios 5. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse suplicando por nosso intermédio, nós suplicamos em Cristo. Vocês ouviram? Como se Cristo estivesse fazendo isso em nós. Como se Ele estivesse aqui, em seu corpo. Então estamos fazendo e Ele está se manifestando. Ok? Entenderam? Essa é a essência de todo o seminário. Porque Ele não está aqui agora, mas Ele habita em você. Observem. Observem isso aqui. Então, primeiro, no comentário logo depois diz, aqui vemos que somos embaixadores de Cristo, mensageiros de Deus, enviados em uma missão oficial como representantes de Cristo, que Deus nos usa para literalmente suplicar aos homens para que eles se reconciliem com Deus. Se você for até o versículo 1 do capítulo 6, você verá que somos cooperadores com Ele, colaboradores, companheiros de trabalho. Uma das principais coisas que você vai aprender essa semana é uma união mais profunda com Cristo. Isso mostrará a você que nossa missão aqui é manifestar a melhor vida possível. Se você pensa que o sonho americano é a melhor vida que você pode ter, isso não é o Evangelho. Ele quer que você seja abençoado, prospere, com certeza, mas ele não quer que você se concentre na melhor vida que você pode ter, humanamente falando. Ele quer que você se concentre na vida dele, vivendo através dele, para que você possa ministrar a vida dele às pessoas. Esse é o nosso propósito. Somos peregrinos, viajantes. Isso não significa que você não possa ter coisas boas. Você já ouviu isso antes, mas ele quer ouvir, ele quer que você seja abençoado, ele quer que você seja próspero, porque ele quer que você use essa prosperidade para abençoar os outros, não para acumular. E é aí que a mensagem da fé se perdeu. Essa é uma tendência. Miles Monroe lançou a mensagem do reino e foi um ensinamento incrível, mas as pessoas que a ouviram ainda eram carnais, então o que elas entenderam foi, uau, com essa verdade do reino eu posso comprar um carro novo, posso comprar uma casa nova, e começaram a distorcer a origem da mensagem divina, adaptando a natureza carnal dos homens. Era verdade o que ele disse? Sim, era. Era algo muito bom se a igreja realmente se levantasse e percebesse que era uma mensagem que pode mudar o mundo, as nações. Podemos cultivar isso em outros lugares, poderíamos alimentar pessoas em países que sofrem com fome e coisas do tipo, e poderíamos ir até lá porque os nossos pés estão no chão, e porque somos filhos e filhas de Deus e temos o direito de falar com essas coisas, ordenar e ver frutos. Veja, é assim que devemos viver. Não apenas mostrando o que podemos obter. Amém? O mundo quer que orfanatos sejam sustentados, quer que as pessoas sejam alimentadas, quer que todas essas coisas aconteçam. E Deus faz isso através do seu corpo. Veja, Ele nunca ordenou, tecnicamente,
um governo para ser um instrumento para alimentar os famintos. Essa é a responsabilidade da igreja, porque eu garanto a vocês que quem alimenta os famintos é a quem os famintos seguirão. Isso é muito importante. Então, se desejamos que as pessoas sigam a Cristo, temos que mostrar Cristo a elas. E temos que cuidar delas, amém? Não basta ser religioso e ir a um culto. A religião tem que tocar todas as áreas da vida, física, mental, tudo. Tem que tocar todas as áreas. Então, não apenas uma parte. E a beleza disso é que quando você entende quem você é, você não está limitado pelo que tem no mundo natural. Porque começa a perceber que representa o céu, que é um embaixador e vive em uma embaixada, ok? E que a igreja na embaixada onde você mora é a própria embaixada, certo? Porque a residência do embaixador fica na embaixada, e a embaixada não se parece com o país em que está localizada. A embaixada representa um outro país, certo? Então sua casa deve representar a embaixada do céu. Amém? O que isso significa? Você percebe que toda embaixada, ela é propriedade soberana da nação que a colocou lá. Você entende isso? A embaixada americana no Haiti, por exemplo. Você dirige pelas ruas, essa ilustração, ela antes e pode haver pobreza e todo tipo de coisa ruim, ok? Então você chega à embaixada americana, ela é linda. Fuzileiros navais que estão ali protegendo ela, e você não entra lá sem permissão. Você precisa de autorização. E geralmente o que mais se exige é preciso ter agendamento, passaporte correto, para ter o direito de estar lá. É preciso ter o direito. E quando você entra, adivinha, não há pobreza dentro da embaixada dos Estados Unidos no Haiti. Parece bonito, certo? Por quê? Porque representa a nação que a enviou. Você não vai lá e se parece com o Haiti. Você mostra à nação de onde veio. É a sua casa. E a sua casa deveria ser a embaixada do céu. Não deveria haver nada em sua casa que não se encontraria no céu. E podemos incluir aí doenças, cadeiras de rodas, muletas. Amém? Não deveríamos aceitar isso. Por quê? Porque é uma embaixada onde mora um embaixador que representa o reino de Deus. Certo? E entenda isso. Ninguém, se você ou representante de outra nação, entrar na embaixada de forma hostil ou sem um convite, isso é um ato de guerra. Por quê? Porque o terreno daquela embaixada é território soberano da nação que enviou aquela embaixada. Não da nação onde a embaixada está localizada. É assim que a sua casa deve ser. Qualquer coisa que o mundo, ou o diabo, ou a carne tente introduzir na sua casa, isso é um ato de guerra contra o reino de Deus. E o reino de Deus está pronto para resistir e mandar as forças necessárias para expulsar o inimigo. Ele só está aí porque você permite. Você entende isso? Espero que até o final dessa semana você não permita mais, porque você perceberá quem você é. Amém? Muito bem, isso ficou muito sério, ok? Agora, ele diz aqui, veja, Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim de glorificar a mim mesmo, e sim na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou crucificado para o mundo e para mim, porque em Cristo Jesus não há circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a nova criatura. Veja isso que ele está dizendo. É tipo, nada disso importa. Você nasceu de novo, você é uma nova criação, é isso que importa. Você sabe de onde veio, porque as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então a única coisa que importa é, você é uma nova criatura, agora pense nisso. Vou enfatizar isso por um momento. A única coisa que importa, segundo Paulo, em Cristo, é ser uma nova criatura. Não o dom que você tem, não uma super unção extra, não a moda ou a tendência do momento na igreja. Você está por dentro disso ou por dentro daquilo. Você ouviu um ensinamento recente ou não? Não. No que diz respeito à sua posição com Deus, em outras palavras, a única coisa que importa é ser uma nova criação. Então perceba também que a idade não importa, ok? A posição social
não importa, não apenas o envelhecimento físico, mas a idade espiritual. Assim que você nasce de novo, você não precisa esperar 10 anos para amadurecer, pagar o preço, ir à igreja todo domingo e pagar o dízimo, que Deus então vai te exaltar. Não. Se isso acontecesse assim, seria diferente do que está escrito. A única razão pela qual você não consegue viver tudo que você já tem é porque te ensinaram que você precisa de uma unção extra, você precisa de um dom especial para que então você cure os doentes, ressuscite os mortos, então você precisa operar no dom. Isso é invenção humana. Você não vê isso na Bíblia. Não vê isso em lugar nenhum. Ah, os mortos precisam ser ressuscitados, certo? Os doentes precisam ser curados, então os cure. Mas como eu faço isso? Com o Espírito Santo? Bem, talvez eu não tenha o dom da cura, mas o Espírito Santo tem. Não se preocupe com o dom que você tem, certo? Isso é um assunto sério. Você percebe o desafio de Deus? Leia as Escrituras, especialmente os Evangelhos no Novo Testamento, principalmente também Romanos. Veja a diferença. Quando se fala em dons no plural ou no singular, ou se diz o dom, isso se refere ao Espírito Santo. O dom. Em 1 Coríntios, por exemplo, pode-se dizer que a um é dado o dom da palavra de conhecimento, coisa do gênero, mas eu estou falando quando se menciona o dom em especial, sem citar nenhuma especificação. Então se refere ao Espírito Santo. O dom que você tem é o Espírito Santo em você. Acredito, mas esse não é o tema, então eu não vou entrar muito profundo nisso, ok? Mas o importante aqui é que os dons do Espírito Santo não são... eles são usados e manifestados através do Espírito Santo em você. Não é como se eu lhe dissesse, ó, toma essa caneta aqui de presente e use ela. Isso seria uma manifestação da minha generosidade, ok? Mesmo que fosse pequena. Mas o ponto é que essa manifestação, o que você vê, é apenas uma manifestação da natureza do Espírito Santo. Então não se trata de ter um dom específico. Você tem o dom do Espírito Santo, e porque você tem o dom do Espírito Santo, você tem todas essas manifestações. Existem maneiras diferentes pelas quais elas se manifestam, ok? Não se limite a um só dom. Se você for se limitar a um dom, certifique-se de que seja o dom necessário. Então, se você acha que só pode ter um dom, certifique-se exatamente do que precisamos. E aí você age, ok? Seria assim. Quando olhe Efésios capítulo 2, verso 15. Tendo abolido na sua carne a inimizade, a hostilidade, a lei dos mandamentos e dos estatutos, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então, fazendo a paz, como Jesus fez as pazes do homem com Deus, ok? Porque nenhum homem jamais odiou a si mesmo, certo? Isso mesmo. Então, a melhor maneira de Deus fazer as pazes conosco foi se tornar um conosco. Entendem? Isso é precioso. Sim, claro, ele removeu o pecado, removeu a pecaminosidade, mas a questão é, o que vocês vão descobrir essa semana é que, se eu perguntasse às pessoas por que Jesus veio, a maioria responderia, poderíamos obter várias respostas diferentes e todas seriam parte da verdade, ok? Porque Jesus disse, bem, a razão pela qual eu vim é buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ok, isso é bom. Mas ele também disse que veio para dar vista aos cegos, para pregar o evangelho aos pobres. Ok? Mas ele disse que quando perguntamos para que propósito o Filho de Deus se manifestou, foi para destruir as obras do diabo. Então sabemos que não são duas coisas diferentes, buscar e salvar os perdidos e destruir as obras do diabo. Para salvar os perdidos, ele precisava destruir as obras do diabo. E tudo faz parte da mesma coisa. Você descobre, e veremos isso em um instante. E eu vi que isso tudo se revelou claramente. E você vai descobrir que todo o propósito da vinda de Cristo era tudo que ele fez, e eu não estou menosprezando nada, tudo foi vitalmente importante, ok? Mas tudo que ele fez por um único motivo, para que o seu espírito pudesse habitar dentro do homem.
Esse é o propósito total da sua vinda. Por quê? Porque ele estava tentando criar unidade entre o Deus e o homem de novo. E é por isso que ele, aliás, entenda, vamos um passo além. Vou provar isso para vocês conforme formos avançando. Vocês verão que a razão pela qual Jesus veio foi para destruir as obras do diabo. Claro, outras coisas também, mas a razão pela qual ele veio foi trazer de volta a união entre Deus e o homem. Então, tudo que ele precisava fazer, ele fez para restaurar essa união entre Deus e o homem. Agora, observem, foi colocar o seu espírito de volta no homem. Foi assim que ele uniu o homem a Deus, colocando o seu espírito em nós. Por quê? Porque ele, aquele que se uniu ao Senhor, é um espírito com o Senhor. Então, ele teve que dar ao homem o seu espírito para que pudesse unir-se ao homem. E então ele nos fez ter essa união novamente. Agora, observem, por que temos o Espírito Santo? Eu vou provar para vocês nas Escrituras em apenas um minuto a razão pela qual temos o Espírito Santo. Diz literalmente isso para que vocês saibam que Deus lhe deu gratuitamente. Então, por que temos um Espírito? É para sermos feitos em união com Deus. Nós precisávamos do seu Espírito. Mas a razão pela qual temos o seu Espírito, para que possamos saber o que Deus nos deu gratuitamente. Não o que tivemos que conquistar, não o que tivemos que ganhar ou merecer, mas o que nos foi dado gratuitamente. E pelo seu Espírito podemos saber o que nos foi dado. Por quê? Porque o Espírito nos guiará e nos conduzirá a toda a verdade. Amém? Vocês verão que tudo que eu digo, se eu estiver dizendo de acordo com a palavra de Deus, certo? Se eu estou dizendo segundo a palavra, de acordo com o Espírito de Deus, porque eles são um só. Vocês não podem separar isso. E se o que eu estou dizendo é pela palavra, e se o que eu estou dizendo é pelo Espírito, então tudo o que eu digo precisa encaixar, não haver contradição. Porque Deus é perfeito. E no momento em que, se eu contradisser isso, então terei dito algo errado, porque o Espírito Santo não contradiz a palavra. Amém? Portanto, vocês continuarão me ouvindo dizer as mesmas coisas, citando passagens bíblicas, literalmente todas as passagens que vocês ouvirem, tudo que eu disser, vocês deverão ser capazes de aplicar essas coisas a outras passagens que ouviram. Amém? O bom disso é que torna muito fácil permanecer no caminho certo. E facilita muito para que qualquer pessoa possa encontrá-lo. É uma salvaguarda embutida, para que você não se desvie para o erro ou algo estranho. Amém? Muito bem. Então, vamos continuar. Agora, olhem para o verso, melhor, a página 12. Vamos mostrar alguns efeitos disso, então voltaremos mais tarde, falaremos sobre isso novamente, com mais profundidade, ok? Efésios capítulo 4, verso 22. Ele diz que você coloca diz o seguinte, a palavra aqui, na versão King James em inglês, significa literalmente estilo de vida, ok? Estilo de vida, não apenas suas palavras, mas veja bem, o que precisamos lembrar é que a Bíblia sabe que você vive de acordo com as suas palavras. Se você fala doença e enfermidade, você vive de acordo com as suas palavras, ok? Você ficará doente, e esse será o seu estilo de vida. Se você fala de pobreza, você viverá na pobreza. É assim que as coisas são, ok? A boca fala da abundância do seu coração. E você pergunta, não é o que sai de você, é o que está dentro de você. Você acredita e é o que você tem. Então eu posso te observar por 5 minutos e dizer exatamente como você é. Porque tudo que sai da sua boca é o que está no seu coração. É o seu verdadeiro eu se revelando. E eu poderei dizer como você realmente é. É melhor, é mais fácil fazer isso se eu te encontrar no supermercado do que aqui, porque aqui você está na defensiva, sabe? Estou na igreja, tenho que conversar assim, mas quando eu te encontro no supermercado será totalmente diferente. Você está livre. E em minutos você revela o seu coração, porque sairá da sua boca aquilo em que você acredita, é como você vive. Certo? A maneira como você fala, mas a maneira como você vive. E se você não quer viver da mesma maneira, não fale da mesma maneira, porque você se convencerá a viver da sua maneira antiga.
Você vai repetir, ficar dizendo coisas do passado, coisas que não pertencem ao novo homem, e vai voltar para lá. Então ele diz: deixem de lado a antiga maneira de viver, de falar, o velho homem que está corrompido segundo os desejos enganosos, e sejam renovados no espírito do seu entendimento. Olhem para isso, no espírito da sua mente. Sejam renovados no espírito da sua mente. Observe que Romanos 12, ele diz: sua vida e a maneira como você vive deve ser mudada pela renovação da mente. O texto diz: para não se conformar com esse mundo, não deixar que o mundo molde, pressionando a ser como ele. Mas literalmente diz: seja transformado pela renovação da mente. O problema na igreja é que ela não enfatizou esse ensinamento. E o fato de tentarem dizer que sua vida será transformada quando alguém impor as mãos sobre você, venha, receba isso, eu lhe transmitirei um dom, eu lhe transmitirei isso. Escute, não há nada no Novo Testamento sobre isso, nada. Nada sobre transmitir coisas. Mesmo quando Paulo disse, desejo chegar a esse ponto, transmitir-lhes algum dom espiritual, o que Paulo está dizendo é conhecimento, sabedoria, revelação em Cristo. Ele não transmitiu dons impondo as mãos. Portanto, o único dom transmitido por Cristo é o Espírito Santo. E você vê isso em todo o livro de Atos, ok? Não se tratava de, eu vou te dar o dom da cura, o dom da fé. Isso não está na Bíblia, não está na Bíblia. Agora, você diz, ok, eu quero isso. Bem, há boas notícias. Ele já tem isso, já está lá. Então, eu não preciso impor as mãos sobre você para receber. Você pode ser curado pela imposição de mãos. Você pode ser abençoado por alguém por imposição de mãos. Mas sua vida não é transformada por imposição de mãos. A única passagem bíblica que diz como sermos transformados é Romanos 12, pela renovação da mente. É por isso que vemos tantas pessoas na igreja que frequentam a igreja há 50 anos e ainda estão lutando com os mesmos pecados. Sabe, a vida delas não mudou realmente naquele momento. Pode ter melhorado algumas áreas, mas não foram transformadas. Não houve metamorfose, que significa literalmente como uma lagarta se transformando numa borboleta. Se você visse, nem perceberia que é a mesma coisa. E é assim que a nossa vida deveria ser. Não apenas uma vida melhor, mas uma vida como a vida de Jesus, ok? Porque é nisso que essa série está se tratando, sobre uma metamorfose, ok? Então a questão é que isso não nos foi ensinado. Não nos ensinaram como renovar nossa mente. A Bíblia é específica sobre dizer isso. Orei a Deus e disse, Deus, me mostre, porque não acho certo levar 40, 50, 60 anos para chegar lá. Então, ele começou a me mostrar ali mesmo, na Bíblia. Eu não precisei procurar fora, está lá, na Bíblia, como renovar a mente de acordo com a palavra. Agora, se você quer que sua vida seja transformada, você será abençoado e a sua vida será transformada por meio desse ensinamento, porque você entenderá quem você é, mas ao mesmo tempo, se você quer que a transformação aconteça, então você precisa ter a sua mente renovada por isso. Não apenas ouvir, mas ser renovada por isso. E existe diferença. O motivo pela qual mencionei isso é por causa do verso 23, onde ele diz, sejam renovados no espírito da sua mente. Ser renovado no espírito da mente não é o mesmo que renovar a mente, é algo diferente, porque existe um espírito, ok? Você pode ter sua mente renovada, então é algo que é totalmente diferente. Deixe-me dar um exemplo. Um grupo específico do qual participei por muitos anos, quando eu digo grupo, não me refiro a um grupo específico, mas era uma espécie de acampamento, ensinamento geral que as pessoas iam, ok? As pessoas sabiam, quero dizer, o melhor deles era que tudo era baseado na palavra, tudo era trabalho. E tudo que eles faziam era citar a palavra e confessar. O problema era que muita gente citava a palavra, mas suas vidas não mudavam. E você pensaria que mudariam. Muitas vezes eles a citavam, mas em primeiro lugar, sua mente não era renovada para isso. Porque você consegue citar as escrituras e não ter uma mente renovada.
Minha mãe, por exemplo, ela tinha um papagaio e ele citava as escrituras, mas a mente daquele papagaio, óbvio, não era renovada. Ele citava tudo o que ouvia por aí, tipo, fulano, 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 mas era a mente não era renovada. Ele conseguia falar. Eu conhecia antigamente pessoas que conseguiam citar as escrituras, mas não tinham a mente renovada. E a Bíblia diz que se a sua mente for renovada, a sua vida é transformada. E é aí que você geralmente vê que as pessoas estão oscilando, sabe, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Pecado, não pecado, pecado, não pecado. E elas estão sempre recomeçando, fazendo novas resoluções. Eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou fazer aquilo outro, mas o problema é que só porque você consegue citar as escrituras não significa que a sua mente foi mudada. Não significa que, que a palavra de Deus dita as suas ações diárias, a ponto de você poder dizer que sua mente foi renovada pela palavra de Deus, ok? Porque uma vez que sua mente é renovada, tudo vai mudar. Agora, eu não estou falando, por exemplo, da lei do Velho Testamento, não estou falando disso. Essa é uma outra forma de dizer, mas aqui, renovados no espírito da sua mente, e o problema era, e foi isso que notei em algumas pessoas com que lidei, que elas conseguiam citar as escrituras em certa medida, mas você pensaria que suas mentes estavam renovadas, mas mesmo aqueles que parecem viver de acordo com a palavra de Deus, em grande parte baseadas nas Escrituras, e como eles renovam a sua mente a esse ponto, mesmo citando as Escrituras, eles ainda são muito pessimistas, ou eles têm uma mentalidade negativa. E agora veja bem, o espírito da sua mente precisa ser renovado. É aqui está o ponto. Sua mente pode começar a ser renovada, porém, se o espírito da sua mente não mudar, se não for renovada, anulará tudo o bem que você está fazendo. Então você precisa mudar o espírito do seu entendimento, a atitude da sua mente. Você está constantemente negativo, constantemente crítico? Todas essas coisas contribuem para você ficar depreciando as coisas. E a parte ruim é que a igreja é composta por pessoas que vivem a maior parte do tempo no mundo. E por causa disso, no mundo de hoje, e isso começou há muito tempo, mas você vê isso ainda mais hoje, mais claramente no sentido de que o bom é chamado de ruim, o ruim é chamado de bom. Não quero dizer que é bom, bem, porque é ruim e fica um engano, sabe? Fica muito enganoso e todo mundo acha as coisas boas e a Bíblia fala que aquilo é mal. E a Bíblia fala sobre isso, que chegaria um tempo em que chamaria o mal de bem e o bem de mal. No entanto, a igreja às vezes tem feito isso. E o pior, ainda pior, sabe? O que é novo, eu não posso dizer um termo comum ou algo realmente incrível aqui, doentio, mas isso é doentio. Então, você sabe, tem gente dizendo isso ou aquilo e doença está no vocabulário deles, e você vai ver que a doença está na vida deles. Por quê? Porque esse é o plantio do diabo, até mesmo na igreja. Outro exemplo, agora eu vou direto ao ponto. Ah, cara, aquele culto de ontem à noite você destruiu. Sim, cara, se você juntar a Jesus, ele vai destruir sua vida. Jesus nunca destruiu uma vida, você está mentindo sobre ele. Eu disse que o Espírito Santo ficou zangado. Eu senti que quando disse isso, por quê? Porque isso é blasfêmia. Porque Jesus nunca destruiu uma vida, ele constrói vidas. Ele conserta, ele redime, ele restaura. Amém? E ainda assim temos essas pessoas dizendo: "Ah, aquele culto me destruiu, cara". Isso é mentira. E você não está apenas mentindo, você está mentindo sobre ele, certo? Deixe-me dizer, olhe para a minha vida antes dele. Foi quando minha vida estava destruída. Certo? Ele consertou a minha vida. Amém? Ele a transformou e a tornou em algo que valesse a pena. Não algo que deveria ter ido para o lixo. Amém? E as pessoas dizem, bem, você sabe, é só uma palavra. Palavras significam coisas, ok? Palavras significam coisas. Enfim, desculpe, só para causar um pouco aqui. Então,
De qualquer forma, você precisa ser renovado no espírito da sua mente, mudar sua mente. E não apenas a palavra, mas a atitude com relação às coisas, o espírito do seu entendimento. Deixar o negativismo, de ser pessimista, crítico, você precisa mudar isso. Sabe, quando alguém fala algo sobre outra pessoa, é, sobre algo que vai acontecer, ela vai acabar fazendo isso, aquilo, sabe? Ela vai acabar destruindo tudo e tal. Não importa o que digam, sempre estão procurando algo errado nos outros. O pior é que na geração que eu cresci, se gostávamos muito de alguém, às vezes estávamos sempre menosprezando essa pessoa, fazendo piadas, era uma forma de demonstrar carinho. Mas também tinha o lado negativo, a gente sempre, sabe, a gente criticava, e essa pessoa criticava aquela, mas a gente gostava deles. E isso mostrava que a pessoa era amiga dele porque ele podia zoar ou alguma coisa do tipo. Isso mostra o quão próximos estamos. Se eu posso dizer algo ruim sobre você, isso mostra o quão próximo eu sou de você. Veja como isso é problemático. Precisamos renovar nossa mente para sermos capazes de mudar. Mudar as palavras. Suas palavras precisam valer a pena. Elas são recipientes de poder, ok? Se você quer transmitir vida, não pode ficar falando morte, doença ou qualquer outra coisa. Vamos para Colossenses. Vocês se revestiram do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Perdão, Efésios. Você veste, aqui há uma vírgula, coloque em parênteses desde o início, tá? Logo após o verso 24, onde diz, novo homem. Ali está em parênteses. Coloque outro parênteses, porque é disso que se trata. Revestir-se do novo homem. Coloque isso em parênteses. Você foi criado segundo Deus. Então coloque em parênteses que você foi criado segundo Ele, em verdadeira justiça e santidade. Há 3 conjuntos de parênteses nessa frase, veja. E esses 3 conjuntos de parênteses mostram cada parte do que está sendo dito. Observe, depois de marcado, está dizendo o que fazer. Revistam-se do novo homem, ok? E quanto a esse novo homem foi criado à imagem de Deus, segundo Deus. Foi criado à imagem dele. Foi criado em verdadeira justiça e santidade. Você vê como dividir esses elementos? Se você analisa as escrituras e determinar essas coisas, isso o ajudará a compreender a palavra de Deus melhor. Porque às vezes você lê tudo de uma vez e se perde em muitas informações. Se você olhar essa frase no grego, isso vira um conteúdo gigantesco. Você precisa analisar, meditar, dividir para poder entender do que se trata. O homem foi criado segundo Deus. Sabemos que o novo homem representa e foi criado segundo Deus. A essência dessa nova criação é justiça e verdadeira santidade, certo? É apenas uma maneira de ver isso. Agora, Colossenses capítulo 3, verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Não façam mais isso. Observe o que ele diz. Despiram-se do velho homem. O que significa? O espírito do velho homem se foi. E o espírito foi colocado em vocês, uma nova mente. Vocês, mesmo tendo uma nova mente, a mente de Cristo, vocês ainda mentiam. Então o espírito foi renovado, mas a mente não. E enquanto a sua mente não for renovada, você não vai mudar. Você precisa se abster de certas coisas intencionalmente. Portanto, a chave é renovar a mente. Já que vocês se despiram do velho homem com as suas obras, certo? O que significa mentir? Obras do velho homem. Não mintam uns aos outros. Revistam-se do novo homem. Esse novo homem, o seu espírito é renovado em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aqui, vocês verão algo que se destaca. Eu os desafio a pegar isso e ver quantas vezes a palavra conhecimento aparece no Novo Testamento. Por algum motivo, os cristãos se livraram do conhecimento. Eles pensam, bem, você sabe, o conhecimento envaidece. Bem, pode envaidecer, ok? Mas não se você o aprender corretamente. O conhecimento espiritual não envaidece. O conhecimento carnal, sim. O conhecimento espiritual
leva à humildade. Por quê? Porque a Bíblia é a verdadeira e é assim que as coisas são. Bem, deixe-me dar um exemplo. Conhecimento carnal na igreja. Ah, essa pessoa tem uma unção especial. O que acontece? Essa pessoa se envaidece. Eu tenho uma unção, sou melhor porque você tem essa unção e o outro não tem. O conhecimento espiritual é, adivinhe, você tem unção? Sim, porque todos nós temos a mesma unção. Todos nós recebemos a mesma unção e ela permanece em nós, porque somos todos iguais em Cristo. A diferença entre o conhecimento carnal e o conhecimento espiritual na igreja. Um envaidece, o outro não. A cronologia humana sempre envaidece o homem. O conhecimento espiritual sempre nivela o jogo, por assim dizer. E a beleza disso é que não está diminuindo ninguém, está reconhecendo Cristo em todos, o que na verdade eleva a todos. Amém? Veja, quando falamos de unção, estamos elevando uma pessoa. Quando você fala a verdade para ela, isso eleva a todos. Entende? Vamos continuar. Eu preciso dar um intervalo para vocês. Vocês só fazem um intervalo atrás do outro. Enfim, aqui, observem o verso 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Vocês ouvem que há igualdade aqui? Essa é uma das principais coisas que eu amo, por exemplo, na Rua Azusa. Na Rua Azusa foi dito isso. A linhagem sanguínea apagou a linha da cor. Amém? Quantos de vocês sabem que precisamos da linhagem sanguínea de Cristo na América de novo? Amém? Para que não estejamos focados no homem. É incrível como queremos igualdade racial, mas a maneira como tentamos fazer isso é enfatizar as diferenças das raças. E você não pode ter igualdade se continuar enfatizando a diferença. Amém? Então juntem tudo isso. Enfim, ok? Outra coisa completamente diferente. Muito bem. Então, finalmente aqui, Romanos 6, verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória de Deus, assim também nós vivamos em novidade de vida. Vocês ouviram isso? A sua vida em Cristo deve ser uma vida completamente nova, uma renovação de vida. Vemos a mesma coisa em Romanos 6 ou 7:6. Agora fomos libertos da lei, estando mortos, na qual estávamos sujeitos a servir. Vocês servem agora em novidade de espírito, não na velhice da letra. Então temos esse último, então vou mandar vocês para o descanso. Esse é vital, ouviremos isso durante a semana inteira. Nisso é aperfeiçoado o amor em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Porque assim como ele é, também nós somos nesse mundo. Não no mundo vindouro. Vejam todos, ele quer ser grande aqui mesmo. Porque assim como ele é, nós também somos nesse mundo agora. Vou dizer isso muito rapidamente e depois deixar vocês irem. A essência de tudo, o resultado de tudo que eu estou ensinando a vocês essa semana, se vocês entenderem, o resultado será: vocês perceberão e começarão a caminhar na verdade e na realidade que, em primeiro lugar, Jesus não tinha medo do fracasso. Certo? Ele sabia o que veio fazer e ele ia conseguir. Sempre que impunha a mão sobre um doente, ele nunca teve medo de não acontecer. Quando ele estava diante da gravidade de Lázaro, de certa forma, sabe, quero dizer, isso é muito importante, vamos fazer o nosso melhor, sabe? Ele não fez isso. Ele não tinha medo do fracasso. Ele não tinha noção de fracasso. Ele não tinha medo de falta. Nenhum medo de falta. Ele nunca pensou, bem, eu não sei se vamos conseguir fazer isso, eu simplesmente não sei o que vai acontecer, não temos dinheiro aqui, mas Judas está carregando, então, sabe, não sei ao certo se vamos ter esse dinheiro. Então, ele não tinha medo da falta, ele não tinha percepção, senso de condenação, nem de culpa, nem de vergonha. Ele disse, adivinhe só, nenhum de vocês, se estão em Cristo, porque isso já passou, as coisas velhas passaram. Veja, entendam uma coisa. Não estou dizendo que não cometemos erros e coisas do tipo. Só estou dizendo que se cometam um erro, ajoelhem-se, arrependam-se, mudam de ideia, façam isso rápido, não deixem passar semanas. Ah, eu sou tão ruim e tal. Não dê tempo para o diabo agir. Assim que reconhecem o erro, mudem de ideia. Ok?
Eu recebi o perdão, eu recebi a purificação em nome de Jesus. Agora temos algumas pessoas doentes, porque eu quero provar que acredito que fui perdoado. Deixe-me algumas pessoas que estão doentes, impor as mãos sobre elas, imediatamente devo fazer o bem e não ficar remoendo o que aconteceu. Veja, você precisa ser capaz de seguir em frente. Amém? Conforme você fizer isso, começará a perceber que não terá vergonha, culpa, nem condenação. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Ele não quer, ouça, ele não quer que sua consciência seja cauterizada a ponto de você pecar e isso não te incomodar. E é isso que está acontecendo na igreja agora. As pessoas estão pecando e dizendo que não importa, cauterizando a sua consciência. Sabemos que isso é possível porque a Bíblia diz de pessoas com a consciência cauterizada. Mas, de acordo com essa doutrina, você não poderia ter a consciência cauterizada. Enfim, tudo se resume a isso. Deus quer que você viva livre do pecado. Ele não se importa com a culpa. Ele quer que você viva livre da culpa do pecado, porque aí você fica com a consciência cauterizada, certo? E aí você se isola de tudo. Então ele quer que você seja livre disso, quer que você não tenha nenhum sentimento de carência. E é isso que eu digo para as pessoas aqui o tempo todo. Não tomamos decisão baseada em dinheiro e coisa do tipo, mas na vontade de Deus. Seguimos na direção que Deus nos mostra. E quando precisarmos de dinheiro, isso Deus dará um jeito. Deus trará. Não temos medo, não temos carência, não temos condenação e não temos medo do fracasso. A maioria das pessoas não tenta coisas novas por medo de falhar, especialmente quando se tem uma reputação a zelar. Porque se você errar e não der certo, sua reputação estará arruinada e você não pode viver com esse tipo de coisa. Conversei com algumas pessoas outro dia sobre televisão, membros do conselho administrativo, e elas estavam falando sobre isso e aquilo, havia muito medo no ar. Se fizermos isso, podemos conseguir e tal, mas se não funcionar, vamos fracassar. Temos a oportunidade de entrar em uma nova área, vamos entrar nela. De onde vem o dinheiro? Todo dinheiro vem de Deus. Se olharmos para as pessoas, estamos perdidos. Olhamos para Deus, Deus é a nossa fonte, mas não podemos tomar decisões baseadas em dinheiro. Se tomarmos decisões baseadas em dinheiro, sempre viveremos em escassez. Não podemos fazer isso. Devemos caminhar com fé em direção a Deus para cumprir a sua vontade. E você não está se financiando sozinho. Amém? Deus está te financiando. Movimente-se na economia dele, não na sua, ok? Precisamos entender isso. Quando você começa a viver dessa maneira, começa a viver como um filho. Então você está vivendo como um servo. Você está vivendo como um escravo. E essa não é a vontade de Deus. Ele quer que você viva como um filho. É da vontade do Pai te dar o reino. Amém? Muito bem, vamos fazer uma breve pausa, certo? Vocês tiverem alguma dúvida ou coisa do tipo, bem, espero que sim, amém? Espero que vocês estejam aprendendo. Eu espero que sim, porque eu estou me divertindo bastante. If you are considering partnering with us and would like to support our mission, please visit jglm.org/partners. Proceeds will go toward the cost of the television broadcast and our mission work around the world.